O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja e púrpura, como se o próprio Tejo conspirasse para um drama que ninguém esperava. Mariana, com as mãos trêmulas, rasgou o envelope oficial da empresa, o papel crepitando como um trovão distante. Promovida a diretora executiva, lia-se em letras pretas e frias. Mas antes que o júbilo pudesse florescer em seu peito, o telefone tocou. Era a mãe, voz afiada como as garras de um corvo. Mariana, o que é isso que eu vi? Uma mulher no topo? E com aquela? Aquela amiga tua? A família não aguenta mais esse escândalo. As palavras caíram como pedras no rio, afundando Mariana em um abismo de dúvida. Ela deixou o telefone cair, o coração martelando contra as costelas, enquanto o aroma de pastéis de nata da padaria ao lado se misturava ao sal do mar, um lembrete cruel de que, em Portugal, o amor nem sempre era doce como o vinho do Douro. Mariana Correia, aos 35 anos, era o epítome da mulher lisboeta moderna, alta, com cabelos castanhos ondulados que dançavam como as ondas do Atlântico, olhos verdes herdados da avó minhota e uma determinação forjada nas ruas íngremes do bairro Alto. Criada em uma família de tradição católica, onde as missas dominicais no mosteiro dos Jerónimos eram sagradas como o rosário da avó, ela aprendera cedo que o mundo esperava das mulheres silêncios graciosos e casamentos abençoados. Seu pai, um antigo pescador de Cascais reformado, contava histórias de sereias que seduziam marinheiros, mas alertava: o mar trai, filha, e o amor fora do porto é naufrágio certo. Ironia cruel, pois Mariana encontrara seu porto em Inês, uma artista de 32 anos cujos quadros capturavam a alma melancólica do fado em tons de azul e ouro. Elas se conheceram há 3 anos, em uma noite chuvosa de São João, quando fogos de artifício iluminavam o céu de Porto e o cheiro de sardinhas assadas pairava no ar. Mariana, exausta de uma reunião corporativa em uma vinícola do Douro, tropeçara em uma barraca de artesanato onde Inês pintava azulejos à mão. Esta aqui é para corações partidos, dissera Inês, oferecendo um azulejo com uma mulher de saia rodada dançando sozinha sob a lua. Seus olhos, castanhos como o vinho tinto de Alentejo, prenderam Mariana como uma rede de pescador. Naquela noite, entre sardinha e vinho verde, elas conversaram sobre essa de Queiroz e as intrigas de amor em os Maias, rindo das convenções que sufocavam as mulheres portuguesas. O amor não segue mapas, sussurrou Inês, e Mariana, pela primeira vez, sentiu que seu coração não era um fardo, mas uma bússola. Agora, de volta a Lisboa, Mariana andava de um lado para o outro no apartamento modesto no Chiado, com vista para a estátua de Camões que parecia julgar do alto. A promoção era o sonho de uma vida, da assistente administrativa à diretora da filial da empresa de exportação de vinhos, um império que ligava as vinhas do Douro aos mercados de Nova Iorque. Significava independência, viagens a Paris e Tóquio e talvez, quem sabe, a chance de comprar uma casa em Sintra com jardim para Inês plantar jasmins. Mas a família. A família era o peso das correntes do passado. A mãe, Dona Rosa, viúva há 10 anos, vivia em um sobrado em Alfama, cercada de santinhos e fotos amareladas de casamentos felizes. O irmão mais velho, João, um engenheiro casado com 3 filhos, era o guardião das tradições, mulher solteira aos 35. E com outra mulher? Isso é contra Deus e contra o sangue Correia. Inês chegou em casa naquela tarde, carregando uma tela fresca, ainda úmida de tinta. Seu vestido florido, inspirado nas sedas de Macau que sua mãe tecera antes de morrer, balançava como uma bandeira de liberdade. Meu amor, o que há? Seu rosto está mais pálido que o mármore do panteão. Mariana desabou em seus braços, o envelope amassado caindo no chão de azulejos pintados. Promovida, Inês. Mas a mãe. Ela disse que é o fim. Que eu trago vergonha ao nome da família. E João nem atende minhas ligações. Inês a envolveu com firmeza, como se fossem as muralhas de Óbidos protegendo um tesouro. Vergonha? Eles é que envergonham o amor, Mariana. Lembra do fado que cantamos em Belém? Ai, esta saudade que me dói no peito. Mas nós não somos vítimas de cantiga antiga. Somos as autoras da nossa história. Naquela noite, enquanto o sino da Sé de Lisboa badalava às 10 horas, elas se sentaram à mesa de carvalho, com uma garrafa de Porto Tawny aberta, o vinho que simbolizava paciência e doçura envelhecida.
Inês preparara bacalhau à Brás, o prato reconfortante de sua infância em Coimbra, onde aprendera a arte da paciência com a avó, tecelando tapetes de arraiolos. Conte-me tudo, desde o início, pediu Inês, servindo vinho em copos de cristal herdados de uma tia solteira, ironia do destino. Mariana falou, as palavras fluindo como o Tejo em maré alta, a reunião na sede da empresa, o chefe elogiando sua visão inovadora para exportar vinhos orgânicos, o aperto de mãos que selava seu futuro. Mas então, o telefonema da mãe, e quando acusações veladas, você esquece que é filha de pescador? Mulheres como nós constroem lares, não impérios. E essa Inês? Ela te afasta de nós. O conflito fervia como o caldo de um cozido à portuguesa. No dia seguinte, Mariana foi convocada para um almoço familiar em Cascais, na casa de veraneio do pai, agora alugada a turistas, mas reservada para ocasiões como essa, ocasiões de julgamento disfarçado de reunião. O ar salgado do Atlântico misturava-se ao cheiro de amêijoas a bolhão pato, o prato favorito de João. A mesa era um campo de batalha, Dona Rosa à cabeceira, rosário entre os dedos, João ao lado com a esposa Maria, que sorria nervosamente, e as crianças correndo pelo jardim com bolas de futebol. Irmã, parabéns pela promoção, disse João, mas seus olhos evitavam os dela. Mas precisamos falar. A família ouviu boatos. Essa parceria com Inês. É hora de escolher o sucesso ou a tradição? Mariana sentiu o estômago revirar como as ondas na praia da rainha. Parceria? João, Inês é meu amor. E o sucesso não apaga quem sou. Dona Rosa interveio, voz trêmula. Filha, eu te criei para ser como as santas de Fátima. Não para. Seu pai, que Deus o tenha, diria o mesmo. Pense nos primos, nos vizinhos de Alfama. O que vão dizer? As palavras cortavam como facas de ourives alentejano. Mariana levantou-se, a cadeira raspando o chão de pedra. O que vão dizer? Que eu sou forte? Que amo de verdade? Vocês falam de tradição, mas esquecem que Portugal nasceu de amores proibidos, das moras encantadas e dos cavaleiros errantes. Saiu dali, o coração sangrando, dirigindo de volta a Lisboa com o rádio tocando Amália Rodrigues. Estrangeira, estrangeira, em minha pátria eu sou. Inês a esperava com chá de camomila e um abraço que cheirava a lavanda de Sintra. Eles não entendem ainda, mas vão. Ou não vão, e nós seguiremos sem eles. Naquela semana, enquanto Mariana mergulhava no novo cargo, reuniões com enólogos do Douro, negociações com importadores espanhóis, Inês pintava uma série de quadros inspirados nela, a mulher do vinho, retratando Mariana como uma deusa das vinhas, com cachos de uvas em vez de cabelos, olhos flamejantes contra o céu estrelado de Évora. Mas o conflito crescia. João enviou uma mensagem, se insistir nisso, o testamento do pai. Vamos rever. PHNB sutil, como veneno em uma taça de moscatel. Os dias se arrastavam como uma procissão de Corpus Christi, cheia de incenso e segredos. Mariana trabalhava febrilmente, transformando a filial em um hub de inovação, parcerias com produtores biodinâmicos em Trás-os-Montes, embalagens sustentáveis inspiradas nos bordados de Viana do Castelo. Seus colegas a admiravam. Você é fado vivo, Mariana, cheia de paixão e melancolia. Mas à noite, sozinha no escritório com vista para o aqueduto das Águas Livres, as lágrimas vinham. Inês, sentindo a tormenta, organizou uma surpresa. Uma viagem de fim de semana a Óbidos, a vila literária morada, onde o amor de rainhas medievais ainda ecoava nas pedras. Lá, sob as muralhas cobertas de flores, elas caminharam de mãos dadas, gesto raro em público, mas ousado em um lugar de contos de fadas. Lembra de Inês de Castro? Amada em segredo, coroada postumamente, disse Inês, apontando para o castelo. Nosso amor não será segredo. Jantaram em uma taverna, com leitão da bairrada e vinho de colares, contando histórias de infância. Mariana de pescarias com o pai em Ericeira, Inês de festas de São Martinho em Coimbra, assando castanhas ao luar. Na cama de lençóis de linho, sob o teto de vigas antigas, elas se abraçaram, sussurrando promessas como orações pagãs. Você é minha tradição nova, Inês. Meu fado alegre.
Mas o retorno a Lisboa trouxe a tempestade. Dona Rosa sofreu um mal súbito, um ataque de ansiedade, disseram os médicos do Hospital de Santa Maria. Mariana correu ao hospital, o cheiro de desinfetante misturando-se ao perfume de rosas que levava. A mãe, pálida como as velas de uma procissão, murmurou: "Filha, eu vi um padre. Ele disse que perdoou, mas afasta essa mulher. Volta para a igreja, para um homem decente." As palavras foram um soco. João, ao lado, acrescentou: "É pela família, mana. O testamento inclui condições agora. Reação à promoção? Ou ao amor?" Mariana saiu cambaleando, ligando para Inês: "Eles querem-me quebrar. Como um azulejo rachado." Inês não hesitou. No dia seguinte, foi à casa em Alfama, sozinha, com uma garrafa de vinho do Porto e um quadro embrulhado, um retrato de Dona Rosa jovem, baseado em fotos antigas, pintado com amor. "Senhora Correia, eu não sou o demoníaco que imaginam. Sou a mulher que ama sua filha como ela merece ser amada, com fogo e ternura, como o sol de Lisboa ama o Tejo." Dona Rosa, ainda fraca, tocou o quadro, lágrimas escorrendo. "Você pinta como se visse a alma. Mas a tradição, menina, é o que nos segura." Inês respondeu: "Tradição é ponte, não prisão. Portugal mudou das caravelas aos direitos das mulheres. Deixe-nos construir a ponte." Enquanto isso, no trabalho, a promoção de Mariana atraía invejas. Um colega, o ambicioso Rui, espalhava rumores. Ela subiu por ser moderna, mas e a ética familiar? Uma reunião crucial com investidores franceses azedou quando um e-mail anónimo de Rui, ela suspeitava, mencionava instabilidades pessoais. Mariana confrontou no terraço do edifício, com o Cristo Rei de Almada ao fundo. "Isso é baixo, Rui. Como trair um compatriota por ciúme." Ele riu. "Em Portugal, família e reputação valem mais que promoções." Escolha. O ápice veio em uma noite de tempestade, quando o céu de Lisboa rugia como o oceano em fúria. Mariana recebeu o testamento revisado por e-mail de João, herança condicional à reabilitação moral, código para abandonar Inês. PHN biconsumada, selada com o selo familiar de um anel de sinete minhoto. Ela dirigiu até Alfama sob chuva torrencial, batendo à porta da mãe. "Porquê, mãe? Porquê me forçar a escolher entre vocês e o meu coração?" Dona Rosa, de Rob, abriu a porta. "Porque te amo, filha. E temo pelo teu céu." Mas ali, no limiar, Inês surgiu das sombras, ela ficara, esperando. "Nós três, aqui. Vamos falar como portuguesas, com paixão e vinho." A conversa durou até o amanhecer, com chá de ervas e fado tocando baixo no rádio. Gaivota, de Marisa, sobre amores que voam livres. Inês falou de sua própria perda, mãe morta jovem, pai que a renegara por ser diferente. "Mas encontrei família em Mariana. E agora, talvez em vocês." João chegou, chamado por Dona Rosa, e pela primeira vez, ouviu sem julgar. "Eu? Tive medo de perder a irmã para o mundo moderno. Mas vi teu quadro, Inês. É como se visses a avó." Mariana, exausta, segurou a mão de Inês. "A promoção é minha vitória, mas o amor é nossa herança verdadeira." Lentamente, as muralhas caíram como ás de uma fortaleza moura. Dona Rosa, tocando o rosário, murmurou uma bênção improvisada. "Que Deus abençoe este amor, como abençoou as oliveiras do Alentejo." João, relutante, devolveu o testamento intacto. "Desculpa, mana. O ciúme no trabalho. Era meu, não teu." Rui foi demitido após investigação e Mariana, fortalecida, liderou a empresa a um recorde de exportações, homenageando produtores mulheres do Douro em um evento em Belém. Meses depois, em uma missa de ação de graças na Basílica da Estrela, Dona Rosa sentou-se ao lado de Inês, sussurrando: "Obrigada por pintar minha alma de volta à vida." E em casa, no Chiado, Mariana e Inês plantaram jasmins no jardim da varanda, vendo o sol nascer sobre o castelo de São Jorge.
O amor moderno não apagara as tradições, fundira-se a elas, como o vinho do Porto com o chocolate negro, criando algo eterno e doce. A brisa do outono lisboeta carregava o aroma de castanhas assadas pelas ruas do Chiado, um ritual que Mariana e Inês agora compartilhavam como um segredo sagrado. Após o confronto familiar, a vida fluía com uma calmaria aparente, mas as cicatrizes latejavam como as gengivas expostas de uma romaria. Mariana, na nova posição de diretora, viajava mais. Uma semana em Évora, negociando com produtores de queijos de ovelha merina, outra em Faro, provando vinhos do Algarve sob o sol que dourava as falésias. Cada ausência era um teste para Inês, que ficava no estúdio, pincel em punho, capturando a essência de ausências em telas de tons sépia e carmim. Você é minha musa errante, dizia Inês ao telefone, voz rouca como um fadista após uma noite longa. Volto com histórias de oliveiras centenárias e amantes proibidos dos contos alentejanos. Mariana ria, mas o peso da família ainda pairava. Dona Rosa ligava semanalmente agora, conversas hesitantes sobre receitas de caldeirada ou as festas de Santo António, mas sempre com uma ponta de inquérito. E Inês? Ela cozinha bem? Não é que eu duvide, mas... Era um progresso frágil, como o restauro de um azulejo lascado em uma igreja antiga. João, por sua vez, tentava reparar o dano com gestos práticos, convites para churrascos em Cascais, onde as crianças agora chamavam Inês de tia pintora. Olha, mana, eu errei feio com o testamento. Foi o medo de um irmão mais velho vendo a irmã voar mais alto que ele. Mariana perdoava, mas guardava mágoa como uma garrafa de vinho envelhecido na adega, algo que poderia azedar ou amadurecer. No trabalho, a traição de Rui ecoava em sussurros nos corredores envidraçados da sede, mas Mariana transformava veneno em elixir. Promoveu 2 colegas mulheres a gerentes, criando um programa de vinhas femininas que celebrava as enólogas do Norte. Uma tarde de novembro, com folhas de plátano caindo como confetes melancólicos, Inês surpreendeu Mariana com ingressos para um concerto de fado no Senhor Vinho, no Bairro Alto. Precisamos de música para curar o que resta de dor, disse, vestindo um jale de lã preta bordado com motivos de filigrana de Viseu. O lugar era um casulo de intimidade, paredes cobertas de fotos amareladas de Amália, mesas de madeira gasta e o ar denso de fumo de cigarro e saudade. A fadista, uma mulher de meia idade com olhos que pareciam poços de lágrima, cantou com que voz, e Mariana sentiu as palavras como flechas. Com que voz te direi o que se passa no meu peito. No intervalo, entre copos de ginginha, Inês confessou um segredo. Estou grávida de ideias, amor. Uma exposição em Lisboa sobre amores que desafiam o tempo, inspirada em nós. Mas o brilho em seus olhos vacilou ao mencionar o pai dela, que, do Porto, enviara uma carta fria. Arte é bom, mas família é sangue. Esquece essa vida de Lisboa e volta para casa decente. Inês, órfã de mãe cedo, carregava essa ferida como um colar de contas de coral, bela, mas cortante. Mariana apertou sua mão sob a mesa. Sua família sou eu. E vamos construir mais, talvez uma vida juntas, oficial, como as uniões que Portugal agora permite. Elas saíram para a rua, o bairro alto vive com turistas e locais, lanternas chinesas balançando ao vento. Beijaram-se ali, ousadas, sob o olhar indiferente de uma estátua de Garrett, poeta que celebrara liberdades antigas. De volta ao apartamento, enquanto a chuva fina tamborilava nas janelas, Mariana planejava o futuro. Vamos a Sintra no Natal. Mostrar a Dona Rosa que amor moderno pode ter raízes profundas. Inês sorriu, mas uma sombra cruzou seu rosto. A exposição exigia financiamento e um patrocinador conservador, ligado a vinícolas tradicionais, hesitava. Arte lésbica? Não combina com o nosso vinho de altar. Outro conflito, sutil como o néctar de uma flor envenenada. O Natal chegou embrulhado em luzes e manjerico, o cheiro de rabanadas e bacalhau enchendo as casas portuguesas. Elas foram a Cascais, convidada por João, que preparara uma mesa farta, peru assado com castanhas, vinhos de mesa do Dão e uma árvore decorada com enfeites de cortiça de corticeiras alentejanas. As crianças, com olhos curiosos, pediram a Inês que pintasse suas bochechas de Papai Noel. Ela o fez, rindo, com toques de vermelho vivo. Dona Rosa, mais serena, ofereceu um presente, um rosário antigo, para que rezem juntas, mesmo que de modo novo.
Mas a tensão irrompeu na consoada, quando o vinho soltou línguas. João, talvez embriagado pela moscatel, disse: Mana, a promoção é ótima, mas... E se os investidores souberem da tua situação? Portugal é moderno, mas o negócio ainda cheira a taberna patriarcal. Mariana gelou, garfo suspenso. Situação? É meu amor, irmão. E se o teu casamento fosse julgado assim? Dona Rosa interveio, mas fraca. Paz, filhos. O menino Jesus nasceu para perdoar. Inês, quieta até então, ergueu a voz. Perdão é bom, mas aceitação é o verdadeiro milagre. Eu pintei a senhora, Dona Rosa, porque vejo nela a força das mulheres portuguesas, como a rainha de Leonor, que construiu orfanatos em memória de amores perdidos. O silêncio caiu como neve em Serra da Estrela. Então, João baixou a cabeça. Desculpa, Inês. Eu ainda aprendo. Naquela noite, sob estrelas frias, Mariana e Inês caminharam pela praia, pés na areia úmida. Eles tentam amor. Como ondas que lambem a rocha, devagar, mas erodem. Inês assentiu, mas confidenciou. Meu pai escreveu de novo. Quer-me ver no Porto, para consertar o erro. A viagem foi marcada para janeiro, um teste para o frágil equilíbrio. Enquanto isso, no trabalho, Mariana enfrentava um novo desafio, uma fusão com uma empresa espanhola, exigindo apresentações em Madrid. Leve-me, pediu Inês. Quero ver você brilhar como o sol de Sevilha. Elas foram, de trem rápido, cruzando a fronteira como nomades modernas. Em Madrid, entre tapas e flamenco, Mariana fechou o acordo, mas um jantar de negócios revelou bisbilhoteiros. Um executivo português expatriado cochichou, ouvido a família. Cuidado, senhora Correia. Traição remota, como um eco do passado. De volta, a exposição de Inês abriu no Museu do Fado um triunfo, quadros de mulheres em abraços etéreos, com fundos de paisagens portuguesas, vinhas, azulejos, o mar. Críticos elogiaram, um hino ao amor que era na tapeçaria luso. Dona Rosa veio, secretamente, e chorou diante de um quadro delas duas. É como se eu visse o futuro. Mas o pai de Inês, ausente, enviou uma carta final. Não venhas. És uma vergonha para o norte. O coração de Inês partiu como vidro de Murano. Mariana a consolou em Coimbra, visitando a casa da avó, agora um museu de memórias, tapetes tecidos contando histórias de amores rurais. Sua avó aprovaria, disse Mariana. Ela tecia liberdades nas linhas. Aos poucos, Inês curou, pintando um retrato do pai como um velho marinheiro solitário, perdão em tela. A primavera trouxe renovo. Mariana anunciou uma linha de vinhos Amor Livre, doando lucros a causas LGBTQ+, em Portugal. A família, convidada ao lançamento em uma adega do Douro, veio completa. João ergueu um brinde à minha irmã, que nos ensina a envelhecer como bom vinho, melhor com o tempo. Dona Rosa, abraçando Inês, sussurrou: Seja minha filha também. O verão de 2026 desabrochou em Portugal como uma romaria exuberante, com festas de São João iluminando o norte e o sul em fogueiras de esperança renovada. Mariana e Inês, agora noivos em uma cerimônia civil discreta no registro de Lisboa, apenas família e amigos próximos, sentiram o amor solidificar como o queijo de azeitão sob pressão gentil. O anel de Inês, um filigrana de Gondomar adaptado para duas alianças entrelaçadas, simbolizava sua união, ouro trançado, como as videiras do Douro que se entrelaçam para sobreviver às geadas. Mas o conflito familiar, embora abrandado, não desaparecera. Era como a saudade, uma companheira constante. Dona Rosa, agora avó honorária das ideias de Inês, insistia em missas conjuntas, para que Deus veja que o amor de vocês tem alma. João, redimido, ajudava no negócio, conectando Mariana a redes de exportação em Angola, herança colonial que ele via agora como ponte, não jugo. Contudo, sussurros persistiam, tias distantes em Évora enviavam mensagens veladas, parabéns pelo casamento, mas... E os netos? A pressão por legado biológico que tocava como espinho de esteva.
No trabalho, a promoção de Mariana atraía holofotes. Uma entrevista na RTP sobre mulheres no vinho português, onde ela falou abertamente. O sucesso é como o Porto, nasce da paciência e da mistura improvável de tradições antigas com ventos novos. Inês assistiu do sofá, orgulhosa, mas ansiosa. Sua próxima exposição, em Porto, homenagearia o Norte, mas o pai dela, teimoso como um carvalho de Trás-os-Montes, ameaçava protestar publicamente. Ele é o fantasma que não enterra, confessou Inês, traçando linhas em um esboço de ondas furiosas. Decidiram enfrentar o dragão, uma visita ao Porto, misturando negócios e reconciliação. Mariana apresentaria a nova linha de vinhos em uma feira na Ribeira, enquanto Inês montava um estúdio temporário na Foz do Douro. Chegaram de comboio, o Douro serpenteando como um fado visual, vinhas em terraços que pareciam degraus para o céu. O pai de Inês, Sr. Manuel, um ex-professor de História aposentado, vivia em uma casa de granito em Vila Nova de Gaia, com vista para as caves de vinho. Ele recebeu-as na porta, rosto sulcado como as rugas de um mapa antigo. Inês. E a companheira. O jantar foi tenso como uma corda de viola desafinada, tripas à moda do Porto, prato robusto que pedia estômagos fortes e vinho de mesa tinto que soltava verdades. Manuel monologou sobre a revolução dos cravos. Liberdade, sim, mas família é o alicerce. Você, Inês, com suas pinturas de aberrações. O que diria sua mãe? Inês, voz firme como granito local, respondeu. Mamãe tecia sonhos em segredo, pai. Sonhos de amor sem amarras. Minha exposição é para ela, mulheres nortenhas que amaram além das muralhas. Mariana acrescentou, servindo vinho. Senhor Manuel, o vinho que o senhor tanto ama nasce de uvas pisadas juntas, não separadas. Nosso amor é assim, fortalece o fruto. Ele saiu bufando para o jardim, onde o Douro murmurava segredos. Mas na manhã seguinte, apareceu na feira, vendo Mariana brilhar em um vestido azul como o azulejo da Capela das Almas. Você fala bem, moça. Como uma oradora de conventos. E na exposição de Inês, no Palácio da Bolsa, parou diante de um quadro, o retrato dele como marinheiro, olhos suavizados pela tinta. É eu jovem. Antes de endurecer. Lágrimas, raras como chuva em agosto, caíram. Perdoa o velho teimoso, filha. A reconciliação parcial trouxe alívio, mas o verdadeiro teste veio com uma crise no trabalho. Um escândalo. Um fornecedor do Alentejo, conservador, recusou parceria após descobrir o casamento de Mariana. Não fazemos negócios com modernidades que ofendem nossos santos. A notícia vazou para a imprensa, um artigo no Público. Empresária lésbica enfrenta boicote tradicional. Shang ter reacendido, como faíscas em palha seca. Dona Rosa, lendo o jornal em Alfama, ligou em pânico. Filha, é o diabo. Volta para a missa, expulsa isso. João, prático, ofereceu contatos alternativos. Eu cuido, mana. Mas Mariana, ferida, isolou-se no escritório, o tejo cinzento refletindo sua alma. Inês irrompeu com um buquê de flores de laranjeira de Sintra. Não, amor. Nós enfrentamos. Vou pintar um mural para a empresa Videiras do Amor, celebrando uniões diversas. A ideia pegou. Com apoio de aliados progressistas, como a enóloga Maria do Douro, uma viúva que criava filhas sozinha, Mariana pivotou, uma campanha de vinhos inclusivos, convidando produtores queer e famílias mistas. O boicote virou buzz. Turistas LGBTQ+, de Amsterdão e São Francisco inundaram as adegas. Na RTP, novamente, Mariana declarou, em Portugal, o amor é como o fado, dói, mas eleva. E nosso vinho eleva todos. O verão culminou em uma viagem a Madeira, ilhas de eternidade verde. Lá, em uma levada sombreada por lauréis rosas, elas renovaram votos informais, com o Atlântico como testemunha. Você é meu arquipélago, Inês, ilhas de refúgio em mares turbulentos. De volta, a família se reuniu em uma festa de colheita no Douro. Dona Rosa dançando um vira com Inês, João brindando com o Sr. Manuel, que chegara de trem às novas tradições, disse o velho, olhos úmidos.
Outono trouxe frutos, a exposição de Inês ganhou prémio nacional e Mariana foi palestrante em um fórum europeu em Bruxelas. Mas uma sombra, Dona Rosa adoeceu de novo, desta vez pneumonia, evocando fantasmas do passado. No hospital, ela chamou as duas. Eu vi o erro meu. Amém-se como eu amei teu pai, Mariana, com toda a alma. E Inês? Obrigada por me ensinar a ver além do rosário. Recuperou-se, mais sábia, e em casa, pendurou o quadro de Inês na sala, Minha Família Expandida. O inverno de 2026 a 2027 caiu sobre Portugal como um manto de neblina minhota, frio e introspectivo, convidando a reflexões profundas como as cavernas de Mira de Aire. Mariana, agora uma figura consolidada no mundo dos vinhos, equilibrava o êxito profissional com o delicado tecido familiar. A campanha Vinhos Inclusivos explodira, exportações para a Escandinávia triplicaram e uma parceria com uma vinícola que era em Toscana trouxe intercâmbios culturais, trocas de uvas e histórias de amores resilientes. Mas o sucesso atraía abutres, concorrentes sussurravam que sua ascensão era favorecida por agendas modernas e um primo distante, invejoso, vazou documentos falsos sugerindo o desvio de fundos. O escândalo estourou em janeiro, com um post viral no Instagram de um blogueiro conservador de Coimbra. A rainha do vinho lésbica rouba o legado português? Mariana, acordando com o telefone tocando, repórteres da SIC Notícias, sentiu o chão sumir como areia movediça em comporta. É mentira, Inês. Eu nunca. Inês, pálida, abraçou-a, sabemos. Mas a família. Vai doer. E doeu. João ligou furioso. Mana, isso veio do primo Luís. Eu avisei que ele era rançoso. Mas agora, limpa isso antes que manche todos nós. Dona Rosa, frágil, chorou ao telefone. Filha, eu rezo dia e noite. Mas se for verdade. Deus me livre. A traição familiar, essa vez de um ramo lateral, cortava mais fundo que faca de navalha lentejana. Luís, criado na mesma casa em Alfama, sempre invejara a irmãzinha bem-sucedida. Agora, desempregada após falir sua própria exportadora de azeite, via na irmã um bode expiatório. Mariana contratou advogados, mas o dano estava feito. Ações da empresa caíram 15% e ela foi suspensa temporariamente. Isolada no apartamento, com um chiado chuvoso lá fora, ela desabou. Tudo pelo que lutei. E agora, traída pelo sangue? Inês agiu como âncora, organizou uma reunião com aliados. Vamos contra-atacar com verdade, amor. Como um fado que transforma dor em arte. Com a ajuda de João, que confrontou Luís em uma taverna de Alfama, tu és a vergonha, não ela. Reuniram provas, e-mails falsificados, testemunhas. A contraofensiva veio em uma live no YouTube, Mariana ao lado de Inês, vestida em linho branco como uma vestal moderna. Portugal é terra de exploradores. Eu exploro vinhos e amores honestos. Esta calúnia é o passado morrendo e nós enterramos com dignidade. O público respondeu, petições online, apoio de celebridades como a fadista Cuca Roseta, que tweetou, mulheres como Mariana constroem pontes, não muralhas. Luís retratou-se publicamente, forçado por um acordo judicial, admitindo ciúme. Perdi o rumo, prima. Desculpa. Dona Rosa, assistindo da cama, mandou flores de jasmim, minha guerreira. Eu duvidei, mas agora vejo, teu amor te salva. A crise fortaleceu laços. João tornou-se sócio informal, trazendo expertise em logística para a África lusófona. O Sr. Manuel, do Norte, enviou uma caixa de vinhos de mesa, para brindar à justiça. E Inês pintou a traição das uvas, uma tela de videiras retorcidas se endireitando ao sol, vendida em leilão para financiar bolsas para artistas quer. Primavera trouxe absolvição, a empresa reintegrou Mariana com promoção adicional a vice-presidente e o escândalo virou case de estudo em ética corporativa na nova SBE. Elas celebraram em uma romaria a Fátima não por penitência, mas por gratidão, Dona Rosa guiando, rosário em mãos, mas coração aberto, aqui onde milagres acontecem, o vosso R.A.
Verão viu a expansão, uma viagem a Moçambique, herança portuguesa, onde Mariana negociou vinhos com produtores locais e Inês expôs em Maputo, misturando azulejos lusos com padrões Macondo. Nosso amor é Ponta Atlântica, disse Inês, sob o céu estrelado de Inhambane. De volta, a família cresceu. João e Maria anunciaram a adoção de uma menina, inspirados por elas. Vocês nos mostraram que família é escolha. Mas um novo conflito brotou. Inês, exausta de viagens, sonhava com raízes. Quer um filho, Mariana. A adoção, barriga de aluguel, algo nosso. Mariana hesitou, o fantasma da tradição sussurrando. E se a família rejeitar? Dona Rosa, surpreendendo, disse, eu cuido, filhas. Como cuidei de ti, Mariana. O amor multiplica. O outono as levou a consultas, papéis e esperas, como fermentar vinho, paciente. Inês engravidou via inseminação, um milagre moderno. A gravidez trouxe ternura, Mariana massageando pés inchados, Inês pintando barriga com motivos de bordados vicentinos. A família envolveu-se, João montando o berço de cortiça, Sr. Manuel contando lendas nortenhas ao bebê não nascido. Inverno e o nascimento. Uma menina, batizada Sofia, sabedoria, como Salomé em azulejos de sacristia. Dona Rosa chorou no hospital, minha neta. De amor puro. A traição passada era lição, o apoio, o verdadeiro legado. 2028 amanheceu com o choro de Sofia e quando no apartamento do Chiado, um som que misturava a pureza de um sino de igreja com a vitalidade de uma feira de espinho. Mariana, equilibrando fraldas e relatórios, sentia o tempo como um rio bifurcado, o Douro profissional correndo veloz, o Tejo doméstico sereno mas profundo. A paternidade, maternidade compartilhada transformara-as. Inês, com olheiras de noites em claro, pintava agora com traços mais suaves, inspirados nas curvas do rostinho de Sofia. Mariana, delegando mais no trabalho, redescobria o prazer de ler essas noites, voz baixa para não acordar o bebê. A família, outrora fonte de tormento, era agora rede de apoio. Dona Rosa mudara-se para um quarto extra no apartamento, para ajudar com a Sofia e aprender vossos costumes modernos, cozinhando arroz doce com canela e contando histórias de sereias da Ericeira para a neta. João visitava fins de semana, trazendo brinquedos de madeira de Aveiro e o Sr. Manuel, avô honorário, enviava pacotes de reboçados de ovos do norte. Vede, o sangue se mistura como bom caldo, dizia ele, olhos twinkling como estrelas no céu de Gaia. Mas o conflito não dormia, mutava. No trabalho, a expansão para o Brasil, terra de lusófonos distantes, trouxe desafios culturais. Um parceiro em São Paulo, descendente de açorianos, questionou abertamente em uma videochamada: Senhora Correia, admiro sua ascensão, mas ouvi da família tradicional em Portugal. Isso afeta a imagem? Eco de traições antigas. Mariana, com Sofia no colo durante a reunião, Inês filmando para equilíbrio moderno, respondeu: minha família diversa como o império que construímos outrora. E o vinho brasileiro e português se unem no copo, assim nossos valores. A resposta viralizou no LinkedIn, atraindo elogios e, inevitavelmente, ódio. Comentários anónimos de trolls conservadores, volta para a cozinha, não para o berço e o boardroom. Um deles, rastreável a um grupo familiar distante em Beja, reacendeu mágoas. O primo Luís, redimido mas não esquecido, defendeu-a online, mas o dano era psicológico. Inês, vendo Mariana exausta, sugeriu terapia, como um confessionário laico, amor. Para soltar o peso. As sessões em um consultório no Príncipe Real, com vista para jardins de camélias, revelaram camadas. Mariana confessou o medo de falhar como mãe, herdado da rigidez de Dona Rosa. Inês, a culpa por roubar Mariana da tradição. Somos mosaico, não monolito, concluiu a terapeuta, uma mulher de origens cabo-verdianas. De volta, elas incorporaram rituais, noites de fado caseiro, com Sofia balançando ao som de Menina dos Olhos Tristes, e piqueniques em Monsanto, ensinando à filha o nome das flores silvestres. O ápice veio com a crise de saúde de Dona Rosa, um diagnóstico de artrite avançada, limitando suas mãos hábeis, as mesmas que tricotavam gels para a família. Não posso mais ajudar com Sofia, lamentou ela, voz fraca como folhas secas.
Culpa inundou Mariana. Mãe, foi por minha causa? O stress das nossas brigas? Dona Rosa negou, mas o conflito interno ferveu. Inês, intuitiva, organizou uma oficina de mãos, convidou artesãs alentejanas para ensinar Dona Rosa a pintar com os dedos, adaptando sua arte. Suas mãos contam histórias, sogra. Agora pintas conosco. A transformação foi mágica. Dona Rosa, pincel na mão trêmula, criou um quadro de família, Mariana, Inês, Sofia, João e netos, sob uma oliveira simbólica. É imperfeito, mas amor, disse, exibindo na parede. João, tocado, confessou sua própria luta. Eu traía confiança no passado, mana, por medo de mudança. Mas Sofia me ensina, o futuro é pequeno e puro. Verão trouxe cura coletiva, uma viagem ao Alentejo, para as planícies de Cortiçais e Sobreiros, onde acamparam sob estrelas como em noites de pastor. Sofia deu primeiros passos na terra vermelha, rindo como um riacho. O Sr. Manuel juntou-se, contando lendas de mouros. Amor vence castelos, como Defoas Roupinho venceu o demonío. Ali, sem celulares, eles cozinharam migas alentejanas e dançaram ao luar, tradições fundidas em algo novo. Outono e um novo desafio. Sofia adoeceu com bronquiolite, hospital em Lisboa lotado. Horas de espera, Inês cantando fado baixinho para acalmar a filha, Mariana negociando por telefone uma crise de fornecimento. Como equilibrar? Perguntou ela a Dona Rosa na sala de espera. Com o coração dividido, mas inteiro, respondeu a mãe, segurando sua mão. Sofia recuperou e a família emergiu mais unida. Inverno fechou o ciclo com o batizado de Sofia, não católico tradicional, mas uma cerimônia ecuménica em uma capela de Sintra, com padre progressista abençoando amores de todos os matizes. Que esta criança cresça em liberdade, como as florestas de bucho aqui, disse ele. Lágrimas fluíram e Manuel, velhote, sussurrou a Inês. Tu me salvaste, filha. Com tua arte e teu amor. 2029 desabrochou com Sofia engatinhando pelos azulejos do Chiado, explorando como uma pequena colomba em miniatura, enquanto o mundo de Mariana e Inês se expandia em camadas de responsabilidade e alegria. A empresa, agora um farol de inclusão, lançava vinhos da família expandida, uma linha dedicada a blends familiares com rótulos desenhados por Inês, garrafas com silhuetas de mãos entrelaçadas, evocando filigranas e videiras. Sucesso comercial misturava-se a impacto social, doações para abrigos de jovens LGBTQ+, em Faro e Porto, inspirando histórias que ecoavam nos jornais como o vinho que une gerações. Mas o conflito, tenaz como era em ruínas romanas, manifestou-se em uma forma inesperada, a pressão midiática. Um documentário da Netflix sobre mulheres poderosas em Portugal escolheu Mariana como protagonista, mas exigia drama familiar cru. A produtora, uma equipa de Lisboa cosmopolita, pressionou. Mostra as brigas, o testamento, a traição, é o que vende. Inês, produtora, recusou filmagens em casa. Nossa dor não é entretenimento. Mariana hesitou, vendo oportunidade. Pode ajudar outros. Amor. Mostrar que superamos. O dilema rachou o equilíbrio. Dona Rosa, temendo exposição, suplicou. Filha, deixa quieto. As tias de Évora já fofocam o suficiente. João, prático, viu PR, controla a narrativa, mana. Após noites de debate, com Sofia dormindo entre elas, um pacificador inocente, optaram por uma versão editada, focando na redenção, com entrevistas de Dona Rosa e Manuel. É nossa história, contada por nós, concluiu Mariana. As filmagens foram catárticas, câmaras capturando Dona Rosa na cozinha de Alfama, ensinando Inês a fazer pastéis de bacalhau, rindo de memórias. Eu resisti, mas o amor dela me derreteu como manteiga. Manuel, em Gaia, brindou à câmara, do norte rígido ao sul aberto, assim é Portugal. O documentário Vinhas do Coração estreou no Festival de Guimarães, ganhando prémios e lágrimas. Críticos louvaram um fado visual de resiliência que era. Mas backlash veio, manifestantes conservadores em Coimbra protestaram, não há agenda gay nos vinhos sagrados. A ameaça escalou quando um grupo extremista sabotou uma adega parceira no Douro, garrafas quebradas, grafites odiosos.
Mariana, coração apertado, viajou para lá com Inês e Sofia, encontrando produtores devastados. Eles dizem que teu amor nos amaldiçoa. Lá, sob as vinhas feridas, ela organizou uma vigília, lanternas de papel como em festas de São João, cantando fado coletivo. Nosso amor não quebra, fortalece, como raízes profundas. A mídia cobriu, transformando tragédia em símbolo. Internamente, o stress testou o casamento. Inês, sobrecarregada com exposições e maternidade, explodiu uma noite. Você vive para o trabalho, Mariana. Sofia e eu somos pausas? Mariana, exausta de viagens, rebateu, e você pinta nosso amor como troféu. Eu luto por nós lá fora. Sofia chorou e elas pararam, abraçando no chão. Desculpa. Somos humanas, não santas. Terapia recomeçou, agora familiar, com Dona Rosa participando. Eu fui a vilã inicial. Aprendam comigo, perdoem rápido. A resolução veio com um retiro em Évora, templos romanos e catedrais góticas como pano de fundo para cura. Caminharam pelos campos de sobreiros, colhendo bolotas para artesanato de Sofia. Inês pintou ao ar livre, capturando luz dourada. Mariana leu poesia de Sofia de Mel Brainer, O mar é o espelho do céu. Dona Rosa, caminhando devagar, compartilhou segredos. Teu pai e eu brigamos por bobagens, tradições que nos aprisionavam. Não repitam. Verão trouxe frutos. O grupo extremista desmantelado por polícia, graças a denúncias anônimas, de Luís, redimido. A adega reabriu com festival, vinho fluindo como perdão. Sofia, agora tagarela, chamou Dona Rosa de avó das histórias e Manuel visitou, trazendo um berço antigo do Porto. Outono e uma surpresa, Inês grávida novamente, um menino desta vez. Nosso arco-íris completo, riu ela. A família celebrou em uma ceia antecipada, com bolo rei e filhós. João, pai adotivo experiente, aconselhou: equilíbrio é chave, mana. Inverno fechou com o nascimento de Tomás, em uma noite de estrelas como presépios vivos. O hospital ecoou com risos, Sofia tocando o irmão, Inês exausta mas radiante, Mariana beijando testas. Dona Rosa abençoou: Deus teceu esta tapeçaria, imperfeita, mas bela. Anos se entrelaçaram como videiras maduras e em 2035, Portugal pulsava com um ritmo renovado, onde tradições e modernidades dançavam um rancho harmonioso. Mariana, aos 45, era CEO da empresa expandida, agora Correia Vinhos Inclusivos, com filiais em Luanda, São Paulo, mas priorizava o lar, horários flexíveis para recolhas escolares de Sofia, agora 7, e Tomás, 6, cujos desenhos desajeitados adornavam relatórios corporativos. Inês, celebrada artista, lecionava em Belas Artes de Lisboa, inspirando alunas com o poder da tela como espelho de alma. A família era um mosaico vivo. Dona Rosa, aos 70, vivia entre a Alfama e o Chiado, tricotando com mãos artríticas mas ávidas, criando jailes para os netos com padrões de corações entrelaçados. João, promovido em sua firma, e Maria adotaram outro filho, formando um clã barulhento que se reunia mensalmente para cozidos e conversas, de política a fado, sempre com risos superando desacordos. O Sr. Manuel, viúvo recente mas sereno, passara o verão no Douro com eles, ensinando Sofia a pisar uvas. Como o amor, netinha, esmaga o amargo para doce vir. Conflitos residuais eram ecos suaves. Um tio-avô em Trás-os-Montes ainda resmungava em cartas, casamento de mulheres? Antigamente, mas Dona Rosa respondia com paciência fadista. No trabalho, desafios vinham de mercados voláteis, uma seca no Alentejo ameaçando safras, mas Mariana liderava com empatia programas de irrigação comunitária inspirados em antigas aceifas. Negócios com coração, dizia ela em palestras TEDx em Lisboa, e quando lições de traições passadas. O ápice final veio com a doença de Manuel, um câncer lento, como outono prolongado. Ele chamou Inês e Mariana ao Porto. Filhas, eu fui o teimoso do norte. Mas vós me derretestes como neve em maio. Cuideis da família e perdoai os que não entendem. Inês pintou seu retrato final, olhos sábios sob cachos de uvas. Mariana enviou caixas de vinho para seu leito. Ele partiu em uma manhã de névoa, dor sussurrando a Deus.
O funeral em Gaia foi uma celebração, fado tocado, vinhos brindados, Sofia e Tomás soltando lanternas ao rio, para o avô navegar como caravelas. A perda uniu mais. Inês, processando luto em tela, criou Ribeira das Memórias, exposição itinerante que viajou de Porto a Faro, doando para hospícios. Mariana integrou sustentabilidade extrema, vinhas carbono neutras, homenageando Manuel com uma variedade uva do norte eterno. Dona Rosa, chorando mas forte, disse: ele viu o milagre, nosso amor moderno, raiz antiga. Anos fluíram e em 2040, com Sofia adolescente pintando como mãe e Tomás sonhando com enologia como a tia, a família reuniu-se em Sintra para o 15º aniversário do casamento. Sob as palmeiras do Palácio da Pena, com o mar ao fundo, brindaram com o primeiro vinho da linha familiar, um tinto rubi, notas de cereja e baunilha, envelhecido em barris de amor. Às tradições superadas, disse João. Ao apoio que cura, Inês. Ao conflito que nos forjou, Mariana. Dona Rosa, idosa mas radiante, ergueu o copo, e ao amor, que é o vinho de Deus, eterno, compartilhado. Assim, em Portugal de luzes e sombras, seu conto tecia-se, capa, emoção, romance tecidos em humanismo, provando que, como o Tejo encontra o mar, tradições e modernidades se fundem em horizontes infinitos.